Oi, pessoal. Vamos para mais um encontro nosso de contabilidade para finanças. Estamos formando uma base no conhecimento da contabilidade para depois nós usarmos esse conhecimento na análise financeira de empresas, na avaliação de investimentos e na avaliação de empresas, na determinação do valor de um negócio. O que nós vamos fazer aqui agora é voltar ao exemplo que nós estamos utilizando com aquela menina, a Dora, que é uma vendedora. Então a Dora fez algumas compras, fez algumas vendas, comprou um veículo e terminou o primeiro mês, foi feito o balanço patrimonial de Dora para verificar o patrimônio que ela tinha, os bens, as dívidas dela, e também foi feito, no final do primeiro mês, foi feito o balanço patrimonial e foi feito também o demonstrativo de resultados. Aqui no demonstrativo de resultados, nós apuramos o lucro e no balanço patrimonial nós apuramos os bens e as dívidas que Dora tinha. Portanto, no balanço patrimonial, bens e dívidas. No demonstrativo de resultado, a apuração do lucro. E aí, terminado o primeiro mês com isso, partiu-se para o segundo mês e Dora foi com a sua Kombi, tinha comprado, fazer mais compras, fazer mais vendas e, ao término do segundo mês, nós registramos tudo isso, a compra da Kombi, compra de mais mercadorias, mais vendas, E está chegando o final do segundo mês. Vamos preparar novamente tudo isso aqui, tá? O que nós fazemos no final do mês, ao longo do mês, o que a empresa faz é comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, pagar, receber, uma série de operações envolvendo isso, comprar, vender, pagar, receber. No final do mês, ela precisa fazer alguns ajustes, fazer alguns registros, para só depois disso preparar o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados. Nós vamos preparar os nossos ajustes e estaremos chamando até de ajustes coisas que na verdade não são ajustes, mas eu estou chamando aqui desse nome para que você tenha o conhecimento de que no final do mês existem esses ajustes, antes de se preparar os demonstrativos. A finalidade desses ajustes é trazer para dentro dos balanços aqueles lançamentos contábeis que não foram providenciados ao longo do mês. Não foram porque não eram necessários. Não havia ocorrido ainda a necessidade ou a obrigação de fazer esses registros. Mas, no final do mês, esses ajustes são mais que importantes, eles são obrigatórios. Nesses ajustes, no meu caso aqui, nós vamos registrar alguns recebimentos de vendas que ela fez, alguns pagamentos de compras a prazo anteriores que foi feito, e vamos fazer o registro de depreciação, que é a desvalorização da Kombi. Vamos, então, ao nosso balanço patrimonial. No término do segundo mês, ao longo do segundo mês, Dora fez uma venda, Ao longo do segundo mês, Dora fez essa venda. Isto aqui nós já tínhamos no final da aula anterior. Nós mostramos que Dora fez uma venda, vendeu 350 peças a R$20 cada, num total de R$7.000. Desse total, 4.000 foi venda a prazo para receber em 30 e 60 dias. Então, nós demos entrada no caixa pelos 3.000 da venda à vista, já que 7.000 foi a venda total e 4.000 foi venda a prazo. A diferença foi recebida em dinheiro. Nós demos entrada no caixa, você pode ver aqui, eu coloquei aqui o balanço, tanto do final do mês anterior, tá? Final do primeiro mês, tá aqui ele, o ativo tá aqui no final do primeiro mês e aqui está o passivo no final do primeiro mês.
Vamos realizar essas operações, coisa que já fizemos no final da segunda aula, e depois de registrar esta venda, nós teremos esse balanço aqui, ó, esse depois, né, o balanço depois da venda, tá? Balanço depois da venda. Antes da venda e depois da venda. Então, o caixa tinha R$1.000. Como entrou R$3.000 no caixa, né? Como entraram R$3.000 no caixa, né? Entrou o valor de R$3.000, o caixa aumenta para R$4.000. A venda a prazo de R$4.000. Tinha R$5.000 no caixa, R$5.000 de contas a receber, né? Com mais essa venda a prazo, passou para R$9.000. Entregamos as mercadorias, precisamos dar baixa no estoque. Calculamos na aula anterior que o valor do estoque médio de Dora, né, das mercadorias, é 11,85 aproximadamente. Como foram vendidas 350 peças, nós damos baixa de 350 peças ao custo de 11,85, que dá um total de 4.146,47. Este é o valor que saiu do estoque por causa dessas vendas aqui, ó. Ela recebeu 7.000, mas ela comprou essa mercadoria por este valor, 4.146,67. Isso que vai sair do estoque. Então, olha aqui, o estoque tinha 12.440, agora, com a saída daqueles 4.000 e tanto, vai ficar com 8.293,33 centavos. Pronto. A diferença, né, a diferença entre valor da venda e custo da venda, ó, 7.000, valor da venda menos custo da venda, né, 4.146, dá 2.853. Isso é o lucro. Ó. Vamos registrar o lucro. Valor de vendas menos valor de estoque que foi baixado, que foi entregue aos clientes. Então, isso dá um lucro de 2.853. Este lucro vai direto lá para lucros acumulados. Né? Na contabilidade verdadeira do dia a dia das empresas não é assim, mas para a Dora isso aqui está mais que suficiente. Na contabilidade do dia a dia, isso tem que ser apurado via demonstrativo de resultado. Se apura separadamente. Mas para a Dora está de bom tamanho isso aqui, uma empresa pequena, vamos fazer essa entrada do lucro aqui, considerando que o lucro vem direto para a conta lucros acumulados. Ela registra aqui. 5.000 mais 2.853 vai dar 7.000, 5.040 mais 2.853 vai dar 7.893. Muito bem. Terminou o primeiro, terminou o segundo mês. Agora vamos providenciar os ajustes. O meu sistema está dando uma parada, né? Eu vou dar uma parada na aula e vou. Então, nós registramos a venda do segundo mês, né? E agora estamos no final do mês, vamos para os ajustes. Ajustes de final do mês. Dora, nesses ajustes, nós vamos registrar isso aqui. Pagamento de uma parcela da Kombi. A Kombi foi comprada em 18 parcelas de R$1.000. Nós vamos pagar a primeira parcela. Temos que ter uma ficha de controle para a gente não continuar pagando ou não pagar atrasado. Continuar pagando depois que terminou ou pagar atrasado. Esse controle é o valor, a data de pagamento de cada parcela e o número de parcelas, né? Então nós vamos pagar a primeira. Vai haver o recebimento ou registro, né? O registro do recebimento de parte das vendas a prazo anteriores, admitindo que ninguém deu calote. A venda foi de R$5.000 para receber em 2 parcelas, portanto, agora Dora estará recebendo R$2.500. Mais uma vez, tem que ter controle, nem precisa ressaltar tanto, o controle é fundamental, o controle das vendas a prazo, o recebimento, porque é com esse dinheiro do recebimento das vendas a prazo que a empresa vai pagar as suas dívidas que ela também fez compra parceladas, ok?
A terceira é o registro da depreciação da Kombi. Então, o que é essa depreciação, né? O que é a depreciação? Vamos falar disso um pouco. A depreciação da Kombi, veja só, é o registro, é um mero registro da perda de valor do bem. Perda de valor. Você pode registrar isso uma vez por ano? Pode, numa empresa como a de Dora, sim. Mas as empresas fazem isso mensalmente e tem empresa que faz esse cálculo diariamente. Você imagina uma empresa de aviação com bilhões de ativos, né, em estoque, ela calcula essa depreciação diariamente. Mas para a Dora, um cálculo mensal, um cálculo anual estava bom. Um cálculo mensal é um aperfeiçoamento. Então, Dora comprou essa Kombi em 60 meses. Em 60 meses. E ela pagou por essa Kombi 20 mil reais. 20 mil reais. O que acontece? Assim que Dora assumiu essa dívida, pagou 2 mil reais e assumiu uma dívida de 18, ela entrou com um bem de 20 mil reais. Então, o ativo, lá no ativo, Dora colocou assim, veículos, 20 mil reais. Isso aqui não é uma despesa, nós ainda vamos falar depois sobre fatos geradores. Mas isso aqui não é uma despesa, isso é uma compra de capital. Ela está enriquecendo a empresa com isso. Despesa, você pode até pensar assim, despesa é um sacrifício para obter uma receita. Despesa é algo que diminui o lucro da empresa. A aquisição de um veículo não diminui o lucro da empresa. Pelo contrário, não aumenta o lucro, mas vai permitir que a empresa tenha mais capacidade operacional. É só isso. Portanto, meu irmão, vá pela fé. A compra de um veículo não é uma despesa. Frisando aqui, se você quiser fazer uma pesquisa, pelo que os contadores chamam de regime de competência, isso não é uma despesa. Se uma empresa trabalhasse com regime de caixa, ela iria considerar isso aqui uma despesa. Mas nós estamos trabalhando com regime de competência. No regime de competência, que eu não vou entrar em detalhes sobre o que é isso agora, mas você pode saber que no regime de competência, as despesas são reconhecidas no momento em que elas contribuem para a geração da receita. É o princípio do confronto da receita com a despesa. Por exemplo, uma despesa de energia elétrica. A despesa normalmente não deixa nada no ativo da empresa. Quando você paga energia elétrica, não ficou nada registrado no ativo da empresa. É um gasto com energia elétrica. Despesa de salário, não ficou nada na empresa. Você diz, ficou a mão de obra do trabalhador. Mas você não estoca a mão de obra. Já veículos, você gastou, ele fica aqui. Por isso que veículos não é uma despesa. O dinheiro não desaparece quando você o gasta. O dinheiro se transformou em um ativo. Na despesa, pelo regime de competência, uma vez gasto o dinheiro, ele some, vira fumaça, ok? Você não estoca suor de trabalhador. Despesa de salário, você pagou pelo suor de trabalhador, você não estoca suor de trabalhador. Pois bem, partindo da ideia de que a compra de um veículo não é uma despesa, não torna a empresa mais pobre, as despesas tornam a empresa mais pobre e as receitas tornam a empresa mais rica. Isso aqui é meramente um gasto de capital para a empresa implementar sua capacidade operacional. Tá? Então, nós temos esse veículo registrado. Agora, passado o primeiro mês, nós vamos registrar uma despesa, que é a despesa de depreciação. Depreciação. A despesa de depreciação. É o reconhecimento da perda de valor desse bem. E como é que você faz isso? Simplesmente dividindo o custo do veículo, né, pelo número de meses, pelos 60 meses, né, por 60 meses.
pelo número de meses da vida útil admitida para este bem. Eu estou admitindo aqui que o veículo, a Kombi de Dora, tem uma vida útil de 5 anos. Você pode até ter vida útil de 10 anos para determinados veículos, né? Eu estou dizendo aqui que são 5 anos, afinal de contas, Dora vai usar essa Kombi dela em cada pirambeira. E ainda tinha mais um detalhe aqui que eu nem vou entrar no mérito, que é esse é um veículo usado. A legislação exige que você registre a depreciação de outro jeito. Mas eu não quero aqui que você aprenda a legislação nesse momento. Eu quero que você aprenda a dinâmica contábil. Esqueça a legislação e vamos nos focar na dinâmica contábil. Suponha que o bem é novo, você pagou 20 mil numa Kombi novinha, tá? E que tem uma vida útil de 60 meses. Portanto, você tem uma depreciação mensal de R$ 333,33. Significa que a sua Kombi vai perder R$ 333 por mês. Depreciação 333,33. Pronto. Você registra a depreciação como reconhecimento da perda de valor do bem, ok? Porque o tempo passou e é assim mesmo. Os bens normalmente perdem valor com o passar do tempo. Existem bens que, pelo contrário, fazem aumentar de valor, como obra de arte, estoque de bebidas destiladas, ou uísque, vinho, isso aí aumenta o valor do estoque com o tempo, né? Mas máquinas e equipamentos, o comum é que elas percam valor. E você está admitindo que este veículo vai perder R$ 333 todo mês. Você registrou essa depreciação aqui, ó. Tanto é que você não registra ela diretamente no valor do bem. Você não registra a depreciação, você não diminui o valor do bem diretamente. Você lança uma conta que recebe o nome de depreciação acumulada, separada da conta veículos. Separada. E essa depreciação acumulada, registrada separada aqui, está diminuindo o valor contábil do bem, não o valor de registro, não o valor de nota fiscal. Valor contábil, o que é o valor contábil? Valor contábil de um bem é o seu valor de nota fiscal, valor histórico, né? Valor histórico, menos a depreciação acumulada, que aqui vai dar 16.666,67, acho que é isso. Então, isso aqui é o valor contábil, que é valor histórico menos depreciação acumulada. Qual o valor de aquisição da Kombi? 20 mil. Qual o valor contábil? 16.600 e tanto. É isso aqui, ok? E esta depreciação, ela vai causar uma redução no lucro. Redução no lucro. Então, a depreciação você registra em 2 lugares. Numa conta chamada depreciação acumulada, lá no ativo, reduzindo o valor do bem, né? O valor contábil do bem, e registra a outra parte lá em despesa de depreciação. Despesa de depreciação, né? Que lá na conta que registra o lucro, lá no demonstrativo de resultados, ok? Então, essa é a ideia geral da depreciação. A outra coisa, vai pagar a segunda parcela da primeira compra a prazo, né? Olha, quando Dora entrou nesse negócio, ela fez uma compra de 5 mil reais, de 4.400 reais, né? Ela fez uma compra de 4.400 reais e foi 2.400 à vista e 2.000 a prazo. Então ela agora está pagando a última parcela dessa venda, dessa compra a prazo, ok? Ó. Parcela número 2 de um total de 2 parcelas, ok? Então, está fazendo isso. E ela vai pagar a primeira parcela de um total de 4 da segunda compra de mercadorias. Ela comprou 12 mil reais em 4 parcelas. Portanto, ela vai pagar 3 mil reais. Estas são as operações de ajuste que nós colocamos neste balanço aqui. Olha aqui o nosso balanço.
antes do final do mês, antes do ajuste, o balanço patrimonial, antes e depois dos ajustes do final do segundo mês. Antes dos ajustes era isso. Era isso. Que é o balanço que veio lá do registro da venda, né? Esse aqui, ó. Após o registro da venda, da segunda venda, das vendas do segundo mês, ficou esse ativo e esse passivo. Olhe que eles estão fechando, ok? Agora, com o registro dos ajustes no final do segundo mês, o balanço vai ficar esse aqui, ó. Esse balanço aqui. Veja só. Então, como é que foi? O caixa da empresa, né? O caixa da empresa era 4.000 e agora tem só 1.500 por causa disso aqui. Quer ver? Veja, houve o pagamento de uma parcela de R$ 1.000. Então, o caixa perde R$ 1.000. Caixa. Caixa. O caixa vai perder R$ 1.000. Vamos ver o que acontece com o caixa. Menos R$ 1.000. Aí ela recebe, quando o caixa R$ 1.000, como do financiamento da Kombi. Aqui tem uma coisa interessantíssima, né? Foi paga uma parcela do financiamento da Kombi de R$ 1.000. Eram 18 parcelas, dividido por 1.000. Também existe controle, né? R$ 1.000. Então, nós estamos controlando aqui a conta caixa. Vai sair 1.000 da conta caixa que a gente quer chegar nesses 1.500. Mas vamos prestar atenção no pagamento disso. Eu sei que sai dinheiro do caixa. E como é que fica o controle do financiamento, né? No pagamento da primeira parcela? Veja só. Então, nós estamos aqui no momento em que da compra, né? E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Momento da compra e as 12 primeiras parcelas referente ao financiamento de curto prazo para a compra da Kombi. Mas ainda temos mais 6 parcelas. 6 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalizando 18. Aqui você tem o financiamento de longo prazo para a compra da Kombi. No momento em que você compra, as 12 primeiras parcelas são curto prazo, né? Aquilo que está dentro de um ano é curto prazo. O que passa de um ano você registra como longo prazo. Ora, para a Dora isso era desnecessário, bastava ela ter uma fichinha financeira controlando isso. Mas nossa aula é uma aula de contabilidade. Tá? Lá no controle financeiro, tudo bem, pode fazer o que quiser, mas aqui é uma aula de contabilidade, nesse foco nós queremos ressaltar os métodos contábeis de registro, né? Quando Dora paga a primeira parcela, o que é que ocorre? Quando Dora vai pagar a primeira parcela, ó, ela quitou isso aqui, né? Não, Dora não ela quitou essa parcela aqui. Isso. Resta agora o que para Dora pagar? 17 parcelas. Sendo que dessas 17 parcelas, né, 12 são de curto prazo. 12 parcelas são de curto prazo. Ó, isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 5 parcelas são de longo prazo. 12 de curto prazo e 5 de longo prazo. Por que isso acontece? No momento, você considera curto prazo as 12 próximas parcelas. Depois que você paga a primeira parcela, você não fica com 11 parcelas de curto prazo, né? 11 parcelas de curto prazo e 6 de longo prazo. Não.
Quando o tempo avança, você vai ficar com 12 parcelas de curto prazo, porque uma dessas aqui, que era de longo prazo, antes você tinha 6 parcelas, uma parcela que era a longo prazo se tornou de curto prazo. Então, você fica agora com 5 parcelas de longo prazo e 12 de curto prazo, tendo em vista que uma foi paga. É por isso que aqui, ó, quando você tira R$1.000 do caixa para pagar o financiamento da Kombi, você fica com financiamento de curto prazo, continua 12 mil, né? Ora, porque o tempo avançou e uma parcela que era longo prazo tornou curto prazo. E as parcelas de longo prazo, você tinha 6 mil de longo prazo, uma delas migrou para o bloco do curto prazo. Então você ficou com 5 mil de financiamento de longo prazo. É essa a ideia. Quando o tempo passa, o que é longo prazo se torna curto prazo. Perfeito? Então, registramos o pagamento da Kombi, tirando o dinheiro do caixa, e vamos agora receber na operação B, nós vamos receber parte das vendas a prazo anteriores. Dora fez uma venda de R$5.000 a prazo para receber em 2 parcelas, né? Então ela vai receber agora 2.500, ok? 2.500. Como ela tinha saído do caixa para pagar a Kombi 1.000, agora vai entrar 2.500 no caixa, ok? Pelo recebimento dessas vendas. Vai registrar a operação, nós já vimos isso. Como é esse registro da depreciação da Kombi? Não sai dinheiro do caixa. Não sai dinheiro do caixa. Você simplesmente abre uma conta de depreciação acumulada, né, aqui embaixo do veículo, depreciação acumulada, e a contrapartida disso vai lá no lucro, né? Vai lá no lucro da empresa. Você vai diminuir, né, a lucratividade da empresa, porque a depreciação afeta o lucro. Nós já vimos aqui isso aqui, né? Tá certo? Tá aqui ele, ó, feita a subtração dos 333 aqui, tá? Ó, 333 de depreciação acumulada, diminuindo o valor do veículo, e a despesa de depreciação vem aqui na conta lucros acumulados, fazer a redução da conta lucros acumulados. Você tinha 7.893, menos 333 da depreciação, ficou 7.560. Beleza. Operação D de ajuste. Operação de ajuste final, letra D. Pagamento da segunda parcela de um total de 2 da primeira compra a prazo. Dê uma olhada na aula anterior que você vai ver essa compra. R$1.000, ok? Ela ficou devendo R$2.000, dividido por 2, está pagando a segunda parcela, R$1.000. Ok, então está tirando aqui mais R$1.000, tá? E vai pagar a primeira parcela de um total de 4 da segunda compra de mercadorias. Ela comprou R$12.000 de mercadoria em 4 vezes, vai pagar R$3.000, ok? Por essa compra de mercadorias, menos R$3.000. Então, qual foi a movimentação do caixa? Saiu 3 e 1, 4 e 1, 5 e entrou 2.500. 5 menos 2.500, a entrada de caixa foi de... A redução de caixa foi de 2.500. Houve uma redução líquida de caixa, de 2.500. Porque durante o mês entraram R$5.000 e saíram 2.500. Ok? Tá aqui, ó. Tinha 4.000 antes. Uma saída líquida de 1.500 ficou com 1.500, tá? Recebimento, pagamento. Como ela pagou a compra a prazo, ela tinha uma conta a pagar de 13.000. Ela tinha uma conta a pagar de 13.000, mas pagou 1.000 aqui, né? E pagou 3.000 aqui. Portanto, ela pagou 4.000. Vai reduzir contas a pagar em 4.000. De 13.000, baixa para 9.000.
E as contas a receber? Contas a receber, a gente está vendo aqui, dê uma olhada só nos itens amarelos que você vai entender as mudanças. De 9 mil baixou para 6.500, 2.500. É aqui, ó, ela recebeu parte das vendas. De 5 mil, ela recebeu 2.500, baixou para 6.500 o saldo de contas a receber. Então, está aqui o balanço depois dos ajustes, ok? Fizemos os ajustes, está aqui ele, deu uma congelada aí no vídeo, verifique se isso está certo, tá? E eu vou para frente agora mostrando como ficam os demonstrativos integrados, né? O demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial, ok? Estão aqui os demonstrativos, a DRE e o balanço patrimonial. Eu aproveitei para juntar o demonstrativo de resultado do primeiro e do segundo mês. Está aqui do mês 1 e do mês 2. E o balanço patrimonial, mesma coisa, mês 1 e mês 2. Isso facilita a análise financeira. Veja só, no mês 2, o lucro operacional foi 2.520. Como se chegou a esse lucro? Se chegou assim, ó. 7 mil reais foram as vendas, 4.146 foi o custo das vendas no segundo mês. Nós já fizemos esse cálculo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui ele. Não. Tá aqui ele. Tá aqui, ó. Tá aqui ele. 4.146 o custo da venda no segundo mês, tá? Isso diminui o lucro da empresa, né? Isso aí vai subtrair do registro do valor das vendas para determinar uma parte do lucro, ok? Então, nós temos isso aqui, o custo das vendas. Vendeu 7 mil, um custo de venda de 4 mil. E que nos dá um lucro bruto. Olha aqui um conceito interessante. Vendas menos custo das vendas, ou seja, valor do estoque baixado, te dá algo que a gente chama de lucro bruto. Diminuímos aqui, ó, reduzimos aqui a despesa de depreciação e chegamos a um lucro operacional de 2.520. Por que lucro operacional? Porque é o lucro que vem das operações da empresa. E existe outro tipo de lucro? Sim. Se você considerar aqui as despesas de juros, você vai ter um outro tipo de lucro. Os impostos, você vai ter outro tipo de lucro. Nesse momento, o que nos interessa aqui é o lucro que vem lá do chão da fábrica, lá das vendas de Dora. É isso aqui, tá? Se Dora pagou algum juro, isso não está incluído dentro do lucro operacional. Você vai lá para outro tipo de lucro, antes do imposto de renda, né? Tá certo? O pagamento de juros é uma decisão de tesouraria, não é uma decisão de chão de fábrica, ok? Não é uma decisão de operação. Decisão de tesouraria é uma decisão financeira. Então, você vai considerar aqui, ó, o lucro operacional de 2.520. É assim, vendas menos custo das vendas me dá lucro bruto, menos as despesas administrativas, né? Despesas administrativas, que é despesa de venda, né? A despesa com a gestão do negócio, ok? Despesa de depreciação, te dá isso aqui, ok? A despesa de depreciação muitas vezes é considerada dentro da despesa administrativa, mas é bom você destacar e depois você vai entender que isso facilita o cálculo do EBITDA, que é um número importante na avaliação de empresas, mas é também um número perigoso. Tá aqui, olha, dá uma olhada aqui. As vendas no primeiro mês, 9 mil. As vendas no segundo mês, 7 mil. O lucro operacional no primeiro mês, 5 mil e tanto. O lucro operacional no segundo mês, 2.520. Por isso que é bom o registro, para poder acompanhar a situação da empresa. Está aqui o balanço patrimonial ao término do segundo mês, que é o mesmo balanço patrimonial que nós pegamos aqui, ó. Está aqui, ó. 35.960, 35.960. Vimos
há poucos instantes. Então, está aqui o balanço patrimonial do segundo mês. Muito bem, está aqui o balanço, né? O balanço patrimonial. Você notou que os números aqui estão diferentes, havia um probleminha aqui, eu fui corrigir, né? Na hora de eu copiar do Excel para cá, eu coloquei um sinal e um valor aqui que não devia, estava aqui menos 4 mil e tanto, né? Na verdade, o financiamento de longo prazo é 5 mil, né? Vamos ver como é que está no balanço anterior. No balanço anterior, com essa compra, está aqui o financiamento, ele registrou a venda, 6 mil para 6 mil, e depois dos ajustes, está aqui, está certinho. Este aqui está certo, ó, 35.960. Saiu daqui para cá, era 6 mil, de longo prazo ficou 5 mil. Então não tinha por que ficar diferente, eu fui acertar. No primeiro mês não havia financiamentos, a Kombi não tinha sido comprada, por isso que aqui aparece zero. Não havia veículos, nem havia, portanto, não havia depreciação de veículo, por isso que aqui aparece zero. Então, este é o balanço do primeiro mês e este é o balanço do segundo mês, tá ok? Então, cabe agora uma observação que é ver que a conta lucros acumulados, né, é interligada ao demonstrativo de resultados, né? Tá? A demonstração de resultado do exercício faz essa ligação entre este lucro do mês anterior e o lucro do mês atual. Aqui no meio você tem o lucro acumulado do mês anterior, mais o lucro acumulado do mês atual vai te dar o lucro deste mês. E o lucro do mês atual, você calcula ele separadamente lá no demonstrativo de resultados. Quando você soma o lucro acumulado do mês anterior com o lucro do mês atual, que veio do demonstrativo de resultado, você tem o lucro final do mês atual, do mês 2, ok? Então, é a DRE que faz a ligação entre os lucros acumulados de dois balanços patrimoniais consecutivos, ok? É isso aí, estão aí os nossos demonstrativos e agora vamos para a parte da gestão financeira, a análise financeira. O primeiro conceito que eu quero trazer é o conceito de capital circulante líquido, mas eu vou deixar este conceito para o nosso próximo encontro. Vou deixar a aula encerrada por enquanto e daqui a pouco eu volto com mais uma aula para elucidar essa parte da análise financeira. Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que ainda hoje eu tenha tempo de fazer essa publicação. Grande abraço, até lá, divulgue essa aula, estude, que por enquanto é de graça. Abraço.